Olá pessoas, tudo bem com vocês? Cara, eu não sei o que aconteceu que o meu direct no Instagram lotou assim mais de 99 mensagens com teste de vassoura, as pessoas pedindo pra me explicar o que tá acontecendo com o teste de vassouras. Uma das imagens que eu recebi foi essa daqui, ó, hashtag NASA. Hoje é dia 7/2, a rotação da Terra tá perfeita, vocês podem colocar uma vassoura em pé que ela fica sozinha. Hoje, dia 8/2, ainda deu certo, kkk. Daí o pessoal perguntando, mas Felipe, a NASA emitiu algum alerta? Tem alguma coisa a ver e tal? Gente, não tem absolutamente nada a ver com a NASA, não tem nada a ver com a inclinação da Terra e não tem nada a ver com o equinócio, que também falaram de equinócio. Vamos por parte. Em primeiro lugar, a NASA não emitiu nada, nenhum alerta de nada sobre vassouras, nem nada. Segunda coisa, equinócios são 2 dias do ano em que os raios solares estão perpendiculares ao equador da Terra. Deixa eu pegar aqui um globo, olha só. Você tem a inclinação de 23,7 graus, certo? Se você tem o movimento aparente do Sol chegando aqui assim, ó, nessa direção, de modo que fique cruzando o equador terrestre, movimento aparente do Sol, os raios solares ficam perpendiculares, então tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul recebe a mesma quantidade de raios solares, e isso significa que o dia vai ter a mesma duração da noite, praticamente certinho, 12 horas de dia e 12 horas da noite. Isso acontece 2 vezes no ano e não tem absolutamente nada a ver com o fato de vassouras poderem ficar em pé. Daí uma outra coisa que falaram foi sobre a rotação da Terra influenciar no fato de a vassoura ficar em pé ou não. Isso está correto? Não, porém, a gente poderia pensar o seguinte, a Terra está girando lá com a sua velocidade, 1.666 km por hora, arredondando aqui, mas, por mais que não seja uma velocidade constante, ela mude por conta de diversas coisas, como por exemplo os oceanos causando uma fricção com a crosta terrestre, pode alterar um pouco a velocidade de rotação e tudo mais, mas por mais que essas coisas aconteçam, não são variações de velocidade significativas para a gente sentir. No entanto, se a gente tem uma parada total da Terra, ou um giro mais rápido, ou um giro mais devagar, que seja, sei lá, da ordem de 500 km por hora, 300, algo assim bem grande, poderia influenciar no fato das coisas poderem ficar em pé ou não, mas não porque mudou a velocidade, mas pelo fato de não estar sendo constante. Daí a gente pode se lembrar do ensino médio, certo? Você tem o movimento retilíneo uniforme, que é exatamente um corpo que está a uma velocidade constante, ou isto é, não tem uma aceleração mudando a sua velocidade e, portanto, vai depender de um referencial, ou seja, você pode estar parado em relação a esse corpo ou em movimento em relação a este corpo, assim como a gente anda, por exemplo, de ônibus ou de carro na rua. Se você estiver dentro do carro ou do ônibus, você estará parado em relação ao veículo, mas em movimento em relação à rua. Tá, Felipe, mas por que as vassouras ficam em pé? Agora explica aí, já que não tem nada a ver com isso. Cara, as vassouras podem ficar em pé por diversas coisas. A primeira coisa interessante é que não estamos tratando de pontos de massa, e sim de corpos extensos. Então tem conceitos que a gente tem que aprender da física para entender melhor isso, como por exemplo centro de gravidade, centro de massa e tudo mais. Se a gente parar para pensar um pouquinho aqui e usar a física e o nosso raciocínio intelecto humano, a gente vai perceber que tem diversas coisas que podem acontecer que pode fazer a vassoura cair ou ficar em pé. O centro de massa, por exemplo. Se você tem o cabo da vassoura que está com uma distribuição de massa uniforme, mas a parte de baixo com aqueles pelos da vassoura, eles podem esticar um pouquinho na hora que a gente coloca no chão e manter um equilíbrio, porque ali você tem uma área maior encostando no chão em relação à área cilíndrica do cabo da vassoura. Mas se você tiver, por exemplo, um aumento de temperatura do local, você pode acabar expandindo o espaço entre as moléculas, e essa expansão, essa dilatação térmica da vassoura, por exemplo, não necessariamente seria de uniforme, ou seja, em todas as direções. Aprenda uma palavra nova, isotrópica. Não seria uma expansão isotrópica, isto é, igual em todas as direções. Não necessariamente seria igual em todas as direções. Poderia ter um aumento de temperatura mexendo no arranjo das moléculas numa parte da vassoura e na outra ficar diferente. E isso iria mudar a densidade de moléculas naquele local. E isso causaria, por exemplo,
um peso um pouco maior de um lado do que do outro e faria a vassoura cair, por exemplo. Um vento, se você soprar, ela pode cair. E na verdade não é só com vassouras, qualquer objeto que a gente considere como corpo extenso, você vai ter que achar o centro de massa e centro de gravidade para você saber qual seria o ponto de equilíbrio dele para que você mantenha ele em pé. Então galera, vídeo simples e rápido agora é com vocês. Compartilhem aí com as pessoas no Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram. Até a próxima, muito obrigado pela atenção. Se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Auf Wiedersehen.